Boa tarde, gente. Eu sou a Jennifer e esse é mais um Momento Saúde Oriclinic. Hoje eu vou entrevistar a Laís Sinara Rocha dos Santos, que é psicóloga formada pela Unifavip. Boa tarde, Laís. Boa tarde. Meu nome é Laís Sinara. Eu sou psicóloga formada pela Unifavip, como Jennifer falou. É uma universidade de Pernambuco, né? E aí hoje tem como nome DEVRAE. Eu concluí no ano de 2011 e, em seguida, fiz a minha especialização em saúde mental e coletiva. E aí, essa graduação surgiu, né, a necessidade de fazer psicologia a partir de uma identificação. Eu sempre tive vontade assim, de atuar nessa área do comportamento humano. Sempre fui uma pessoa que tive empatia pelo próximo, né? Sempre me coloquei nesse lugar de que precisava ajudar, precisava orientar e observar o comportamento. E aí, a partir dessa necessidade, surgiu o interesse no ensino médio, quando eu tive a oportunidade de participar da vocação profissional. E aí apresentaram para a gente as profissões, e a partir daí eu fiquei encantada, apaixonada pela psicologia, e hoje atuo, né, de uma forma ética, com compromisso social, e sempre pensando no sujeito, na sua singularidade. E quais as suas experiências profissionais? Eu já atuei nas 3 áreas da psicologia, né? A psicologia ela perpassa por várias áreas, e aí eu atuei em 3, que foi na psicologia escolar, na psicologia social através do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e hoje estou atuando na clínica. E quem pode ser atendido pelo psicólogo e quando eu posso procurar esse atendimento? Jennifer, isso é uma pergunta que assim a gente precisa refletir, porque ainda existe um grande preconceito, né, com essa atuação do profissional de psicologia. E aí todos precisam, né, desse acompanhamento terapêutico. E aí muitas pessoas procuram pelo psicólogo quando o sofrimento já está instalado, quando o adoecimento já se instalou, né? E aí não necessariamente a gente precisa procurar o psicólogo quando já está doente, mas precisamos procurar também como uma prevenção, né? Quantas vezes passamos por dificuldades, quantas vezes carregamos, né, tantas dores, tantas angústias, e aí é necessário a gente entender nossas emoções, nossos pensamentos, os nossos comportamentos, e aí esse profissional de psicologia ele vai atuar justamente recebendo a tua demanda, tendo atenção, empatia e compreendendo o que você traz, né, como singularidade, e compreendendo tudo que você desenvolveu ao longo da sua história, te mostrando quais as possibilidades, os leques de possibilidade que você tem, e a partir disso, dessa identificação, você seguir o caminho que você achar melhor. E é muito comum hoje, a gente observa que as pessoas adoecem muito, mentalmente falando, né? Como se explica isso? Diante das rápidas transformações da sociedade moderna, o ser ele vem, né, com essa inquietude de resolver de atender os seus desejos, de suprir as suas necessidades em ritmo acelerado, através do imediatismo. E aí a gente cresce com a ideia de que eu preciso ter uma família, eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ter amigos, e muitas vezes nessa busca desenfreada, né, nesse piloto automático, a gente não entende que antes de ter, a gente precisa ser. E aí o que é que está acontecendo com o ser humano? Ele não está conseguindo ser. E aí ele tem faculdade, ele tem família, ele tem dinheiro, só que aí ele não tem a singularidade, ele não reconhece, não tem o autoconhecimento para entender o que ele necessita, né? Então, assim, vivemos a sociedade ela cobra o tempo todo, né, que precisamos dessa felicidade, você precisa ser realizado, você precisa ser comprometido. E aí é uma cobrança que a gente precisa entender isso. Não tem lugar mais para a dor, não tem lugar mais para o sofrimento. E aí, se não tem lugar mais para a dor, não tem lugar para o sofrimento, para onde vão nossas lágrimas? Estamos de volta com a Laís. Então, assim, em cima de tudo que você falou, aquela pergunta de como saber se eu preciso de um psicólogo no momento, ela não existe, né? Porque, na verdade, todos nós precisamos fazer esse acompanhamento preventivo, porque o que você poderia me dizer, explicar melhor?
A necessidade, Jennifer, de procurar um psicólogo, ela vai partir de um incômodo, tá? E de uma falta de compreensão, quando a gente não consegue compreender as nossas emoções. O que está causando dor? Né? E eu não compreendo. Muitas vezes, o ser humano ele fica como telespectador da sua história. E aí ele não consegue mudar o que está ruim, né? Porque ele não está como protagonista. Ele não entende que aquela história ali é dele e que só ele pode mudar. Só ele pode compreender. E a partir do momento que ele compreende, ele muda. Ele dá um novo significado, né? E vem aí o processo de ressignificação. E aí, falando da questão da clínica, né, eu atuo na clínica com o direcionamento da abordagem da TCC, certo? Que é a terapia cognitivo-comportamental. O que é essa terapia? Essa terapia ela visa a reestruturação cognitiva, através dos pensamentos e cognições disfuncionais, alterando, né, a partir dessa concepção de que eu consigo reestruturar minha cognição, meus pensamentos, eu vou conseguir também modificar a minha forma de agir, o meu comportamento. E aí, a partir disso, é que a gente vai atuando, contribuindo para a ressignificação desse sujeito. Gente, é muito importante a presença da Laís aqui e nós agradecemos. E a Laís, ela atende na Oriclinic. Você pode estar marcando na recepção, agendando seu horário. Funcionamos de segunda a sexta, a partir das 7 horas até às 6. E aos sábados, de 7 às 12. Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo telefone 8685-2185, que aparece aqui na tela. E agora nós vamos abordar um tema muito presente, que é a depressão, que nós estamos vivendo agora, o Setembro Amarelo, né, Laís? E o que você tem a nos falar sobre isso? Jennifer, isso é uma temática que é bem séria, né? E aí a gente não deve limitar o nosso olhar apenas para setembro, né? Precisamos desse olhar o ano todo. E aí, por que Setembro Amarelo? Fazendo uma analogia, podemos pensar nas cores do trânsito, no sinal do trânsito. Amarelo é o quê? Significa o quê? Atenção. E aí, precisamos ter atenção para essa dor do outro. E aí, não podemos comparar a minha dor com a do outro. Né? Muitas vezes, a forma como eu compreendo a minha dor vai diferenciar como o outro compreende. E aí, muitas vezes, a gente faz essa comparação, coloca essa dor na balança, né, como uma régua. Vamos medir essa dor. E aí, as pessoas têm a ideia de que, trazendo para a questão do Setembro Amarelo como o suicídio, né, que é um mês de campanha de prevenção do suicídio, a gente precisa pensar que a depressão está relacionada. Né? Não é a única causa, tá? Para que as pessoas cometam suicídio. Tem diversos outros transtornos, outras situações. Mas aí a depressão está também muito relacionada. 15%, de acordo com pesquisas, 15% das pessoas que têm depressão já cometeram suicídio. E aí a gente precisa pensar também o que é que vem causando isso. O que é a depressão? Né? Muitas pessoas acreditam que a depressão é o quê? Você já ouviu falar, Jennifer, quando você vem para você, alguém já falou para você o que é a depressão? Né? A questão de que associam a depressão à frescura, à falta do que fazer. Exatamente, é a questão de medir a dor do outro, né? Você sempre acha que o problema da pessoa é insignificante. E quando uma coisa acontece com você, você acha que é a pior coisa do mundo, como se não existem problemas maiores, não existissem, né, problemas maiores. Exatamente. E o que é a depressão? A depressão, ela é uma doença e é bem séria. Por quê? Ela tem tanto a questão psíquica, que a gente precisa entender a mente, como o corpo. Ela tem a alteração biológica também, que é a alteração, né, química do cérebro. Diminuição dos neurotransmissores, né? A serotonina, que é responsável pelo hormônio do prazer. E aí altera tudo. As pessoas com depressão, elas apresentam vários sintomas, tanto sintomas físicos, quanto sintomas cognitivos, né? Quanto sintomas emocionais que dizem respeito ao psíquico. E aí, o que é que elas apresentam como sintoma? Né? Elas apresentam baixa autoestima, rebaixamento do humor, falta de apetite, insônia ou hipersonia, dores crônicas,
apresenta uma tristeza profunda. Isso é persistente, tá? Isso dura muito tempo. E é importante a gente falar, Jennifer, que a depressão é diferente de uma tristeza pontual. É diferente de um luto que a gente está passando. O luto, ele tem um período, ele tem a fase. E aí a gente precisa considerar que a depressão vai muito além. A depressão é uma dor profunda. E aí é necessário que o profissional, ele contribua, né? É importante que a gente escute o outro. É importante a gente identificar na nossa família o que é que está acontecendo. E não fazer comparação. No lugar de comparar, vamos amparar a dor do outro. E aí a gente olhar para ele e entender que ele está precisando de ajuda. Porque muitas vezes as pessoas dão sinais e a gente não percebe. E aí é quando acontece de tirar a vida, porque não é. A pessoa que tira a sua vida, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Né? E aí é importante a gente ter essas considerações para que a gente ajude o outro. O outro quer ser escutado, o outro quer ser amado. Né? E aí a gente precisa sinalizar e não considerar como a dor do outro, a intensidade de como isso acontece é diferente. Né? Trazendo como exemplo uma situação de assalto. Eu posso vivenciar um assalto diferente de você. Né? Eu posso ter, a minha experiência daquele assalto pode ser diferente de como você tem a concepção daquele assalto. Eu posso sentir muito e você não pode sentir tanto. E aí, eu não posso estar comparando essa questão de dor. Então, é necessário, não só no setembro, mas aí em outros meses, a gente está falando sobre isso e também detectando, né, os sintomas, entendendo que aquela pessoa precisa de ajuda, procurar um profissional, né, um psiquiatra, um psicólogo. Além disso, se é necessário atividade física, né, alimentação, uma alimentação saudável. E aí, todas essas questões vão auxiliar na recuperação, né, na ressignificação do problema. E você trabalha com esse público-alvo? Qual o seu público-alvo? Eu atendo desde a fase da infância até a fase adulta. Né, eu atendo todas as faixas etárias. Na verdade, eu falo até do idoso também. Eu atendo também um público, essa fase do idoso, e aí eu perpasso por essas fases do desenvolvimento humano. Muito obrigada, Laís, pela sua presença. E todas as tardes nós estaremos aqui com o nosso programa Momento Saúde Oriclinic. E muito obrigada pela audiência. Amanhã estaremos de volta.